volta, né? O nosso centro querido. É claro que nos alimentamos da comida espiritual, né? Do pão espiritual, todos os dias. Na verdade, nas nossas orações, nos livros que lemos, nas mensagens, nos estudos, deveria ser uma coisa de todo dia. Mas vir ao centro espírita tem uma coisa muito especial. Primeiro, a gente sabe que aqui estão os espíritos que já prepararam esse ambiente para a gente, para nos trazer o alimento que nós necessitamos, a cura que necessitamos, um lugar para a gente sagrado, no sentido que estamos querendo nos conectar com Deus. Estamos aqui de pensamento e coração aberto para receber esse alimento. Então, vir ao centro espírita é aquele alimento supercharged, né? Bem forte. Só que muitas vezes o que vamos aqui estudar, pensar, trabalhar, são coisas ainda difíceis na nossa vida. Porque se fossem fáceis, não estaríamos aqui. São coisas difíceis. E hoje a gente vai falar sobre questões que talvez não sejam muito agradáveis às pessoas terem que conversar, que são questões do coração, dessa limpeza do coração, desse trabalho que nós temos que fazer. Porque quando Jesus veio, a doutrina dos Espíritos, que foi em presente dos altos, e é o Consolador prometido de Jesus, ele nos dá uma visão muito clara, nos traz a luz sobre toda a passagem de Jesus, nos explicando realmente detalhes, por que estamos aqui, para onde iremos, por que viemos, não é? E nos traz mais profundamente, não superficialmente, as questões que Jesus veio nos trazer. Então, a gente vai estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, com essa luz, com essa visão, para nos aprofundarmos na nossa caminhada e jornada em relação ao Pai. Porque foi para isso que Jesus veio. Ele é o caminho, a verdade e a vida para Deus, para nos religarmos a Deus, para estarmos com Deus, porque Deus está conosco, mas nós precisamos estar com Ele, não é verdade? E como fazemos isso? Então hoje a gente vai trazer uma parte que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Bem-aventurados os misericordiosos, que fala do sacrifício mais agradável a Deus. Quando a gente fala sacrifícios, a gente lembra de quê, gente? Fique bem na sua cabeça. Sacrifício, troca, dor, às vezes. Dor. Que mais? Algo difícil. Algo difícil. Abrir mão, não é? Tem coisas que você tem que abrir mão, tem trocas, mas tem dificuldade. Para muita gente vem sofrimento, vem dor, não é? Você fala assim, eu tenho que me sacrificar. Ele ia ser o sacrifício sagrado, o sagrado sacrifício. A gente vai falar sobre isso, né? Porque a palavra, aliás, eu botei alguns slides aqui para a gente ir para a palavra, para a gente entender o sentido da palavra, porque muitas vezes a gente faz a palavra uma coisa tão corriqueira que perde o seu poder. Então, a passagem, vamos falar sobre o sacrifício, mas essa passagem é uma passagem que está no Sermão da Montanha, que Jesus fala do verdadeiro sacrifício. E a gente vai entender como é que os judeus na época faziam sacrifício, né? O que eles entendiam que era o sacrifício para Deus. Por isso que é o sacrifício mais agradável a Deus não é o sacrifício que os judeus pensavam na época. E Jesus vem propor um outro tipo de sacrifício. Então ele fala assim, se portanto, quando colocardes vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva, a sua oferenda, junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois então voltai e oferecê-lo.
Então, a oferenda podia ser ali botar o seu dinheirinho, né? Ali no ofertório, ou a oferenda do sacrifício de animais também, porque eles acreditavam que com o sangue do animal morto oferecido a Deus, os seus pecados, os seus erros, os seus equívocos perante a lei estariam esquecidos, sanados. Um sacrifício todo exterior, não é? Não tinha nada a ver com sacrifício pessoal. Jesus aqui coloca uma nova lei, que é a lei da concórdia, a lei da paz. O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício que nós fazemos do nosso coração. E o primeiro é nos conciliarmos com o nosso próximo. É que a gente chama de perdão. Pedir perdão. Ou perdoarmos aquilo que pesa no nosso coração. Jesus está dizendo que você não vai conseguir fazer a oferta a Deus enquanto você não fizer o quê? Perdoar. A pacificação. E é interessante que no Sermão da Montanha, Jesus fala dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus deixa claro que os filhos de Deus reais, aqueles que já estão com o seu poderio, com a sua lei, a lei divina neles, são aqueles os pacificadores. E os pacificadores carregam injúrias no coração, gente? Carregam pesos no coração? Não. E isso é uma conversa difícil, porque se cada um aqui for falar das suas dores, muitas vezes a gente fala, poxa, você tem razão de estar carregando esse ressentimento. Você tem razão de estar carregando essa mágoa. Jesus não falou da razão. Ele falou do amor em ação. Porque o que acontece no mundo que nós vivemos? Nós somos escravos de uma coisa chamada causa e efeito. Bateu, vai levar. E aí o que acontece? Vai levar de novo. E aí vai bater e vai levar. Viramos escravos dessa ideia de causa e efeito, que é uma lei. Mas Jesus propôs uma coisa que quebraria isso. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E vai dizer, quando Jesus trazem a mulher adúltera, e todo mundo quer jogar pedras, e Jesus fala assim, quem tiver sem nenhum erro, nenhum pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Todos foram embora. Não é isso? Nós também, quantas vezes nós também não criamos conflitos com as pessoas? A gente tem que se perguntar. Magoamos as pessoas? Fizemos algum mal para as pessoas? Não pensamos nisso. Pensamos só naquele que nos magoou. Não é verdade? Então são questões que hoje a gente vai conversar sobre isso. A conduta cristã vai nos pedir um sacrifício maior. Vai pedir uma postura diferente. Vai pedir que nós sejamos o sal da terra ao luz do mundo, com o nosso viver, né? Então ele fala aqui, é interessante que ele fala assim, não esqueça da história da oferta, mas vai primeiro, limpa o teu coração para poder se entrar em sintonia com Deus, porque senão não há sintonia. Aí eu botei aí, a Cris, fui lá no dicionário, no ChatGPT e botei tudo aí, olha. O significado de sacrifício vem do latim sacrificium, de sacer, sagrado, e fazer. Significa fazer sagrado e tornar sagrado. Era um ato de passar algo da esfera profana para sagrado, oferecendo alimentos, animais ou bens a uma divindade para o culto propiciado. Então, nesse momento, Jesus nos fala que o verdadeiro sacrifício do ato sagrado não é o exterior, é o interior. É oferecer o teu coração
limpo, limpo, pacífico a Deus. Então, quando nós queremos estar perto, conectados com a espiritualidade superior, é preciso que a gente fique mais leve, gente. Não adianta. Eu esqueci, eu ia botar uma imagem que tem na internet, que ali era até bonitinha. São pessoas, quase anjos, né? Com um coração, como se fosse um balão, puxando elas. E tem uma que quer ir, só que ela tem um peso no pé, que ela não consegue levantar. E aí eles falam, corta esse peso para você poder ir. E é justamente isso. Porque a falta de perdão, quando alguém nos injuria e faz alguma coisa pra gente, o perdão não é para a pessoa, o perdão é pra gente. Porque a gente se sente, os espíritos dizem que a gente cria algemas entre as pessoas, entre as situações. E enquanto nós não quebrarmos isso, a gente vai ficar preso com elas. Nessa encarnação, na próxima reencarnação, na outra encarnação, e assim a gente vai, não é? Então, a gente tem que quebrar isso. E isso vai depender de quem? Do outro, gente? Vai depender do outro? Não! Você não está aqui no centro espírita para mudar o outro, para mudar a mãe, o pai, a irmã, ninguém. Eu sei que dói. Outro dia eu caí no choro com uma situação familiar, mas eu não posso perguntar a pessoa. Mas me doeu muito, você não tem ideia, me doeu muito. E eu chorei por dor da situação, mas eu vou falar, falei pra mim, eu não posso mudar a pessoa, eu só posso fazer a minha parte. E aí eu deixei. E aí usei uma coisa que a gente vai trabalhar aqui, que é misericórdia, compreensão das dificuldades das pessoas, aonde elas estão. Eu já tenho luz para andar. Tem gente que não tem luz, está no escuro. Então, se você já tem luz para andar, ande. Linda a mensagem que foi lida, porque no final ele fala assim: mas para que o mal desapareça, espera de cada um de nós essa ou aquela migalha. Não é um pão inteiro, não. É uma migalha, é um pouquinho que você faz a cada dia. Vanessa, não dá para perdoar essa pessoa agora. Então eu vou falar o que vocês têm que fazer. Posso dar uma receita? Começa a orar para a pessoa. Ora para o bem da tal pessoa. Isso é até difícil. Tá difícil. Começa aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Daqui a pouco o coração se amolecer. E pensa uma coisa, se você não estivesse naquela situação, você não gostaria de receber o perdão? Então a gente tem que fazer essas perguntas. E a palavra perdão, então a gente entendeu que é um sacrifício. Então toda vez que você perdoa e limpa o teu coração, é um ato sagrado. É uma comunhão com Deus que você está fazendo. Aí, posso falar uma coisa? Vocês, para ter a comunhão com Deus, tem que ser sofrido? Tem que ser sofrido, gente? Tem que ter dor? Não! Então, quando vocês pensarem, vai ser dolorido, vocês pensam, eu estou cada vez mais perto de Deus. E tá mesmo, gente. Porque a tua vibração muda. O teu coração muda. Tudo muda. E ao mudar, tudo muda ao seu redor. Tudo muda. A palavra perdão tem origem no latim tardio perdonare, ou perdomo, formado por per, por, através ou completamente, e donare, doar, dar. Significa essencialmente doar por completo, presentear inteiramente, ou remissão total de uma dívida ou ofensa, implicando em libertar o agressor da culpa. Isso quer dizer que quando você perdoar é doar, é dar, mas não é só apenas dar, é dar completamente. Quando você perdoa, você está dando não apenas um presente, você está dando tudo aquilo que você pode.
É o superlativo de doar. Você já pensaram nisso? Você deu todo o teu coração ali. Gente, eu tô bloqueada. Mas é isso. Perdoar é isso. Perdoar, mas a pessoa não merece. Não, perdão não é pra você. Não, pra ela. É poder dar pra você. Ali naquela hora você limpou o teu coração. O que a pessoa vai, o que vai acontecer não te cabe. Não pode falar assim, eu perdoo. Mas a pessoa vai pagar. Deus cobra. Você vai ver, a pessoa vai pagar. Isso é perdão, gente? Não. Não, porque você tem que desejar o melhor para a pessoa. E você sabe que ela vai passar por dificuldades, porque você sabe que você passou por dificuldades quando não perdoou, não é? Porque a gente sabe, quem anda na escuridão se bate em qualquer canto. Quem anda na luz já sabe o caminho a criar. Então essa é uma conversa, gente, que eu espero que a gente saia daqui e libere o peso que existe no teu coração. Utilize hoje a palavra de Jesus e dos Espíritos para se libertar de todo o mal que possa estar no seu coração. Não merece, não importa se não merece, mas você merece o melhor. Você merece estar com Deus, você merece se libertar disso, você merece. Porque Deus quer para você o amor. Então você merece. Deixa as dívidas embora. Outro dia eu deixei uma dívida de dinheiro embora. E é uma dívida importante. Então eu liberei a pessoa. Eu liberei, eu falei, foi presente. Por quê? Porque a dívida estava criando uma coisa esquisita que a gente nem tinha mais relação. E a pessoa tinha uma dívida que não pode pagar, e a pessoa não sabe nem conversar comigo. É precisão da coisa. Vai embora. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu também fui perdoada de dívidas. E é isso, gente. Perdoa as dívidas das pessoas. Perdoa. Vá de presente. Doa. Doa-se. Entendeu? E não cobre de nada. Não cobre do pai, não cobre da mãe, não cobre do irmão, não cobre de ninguém. E essa é a conduta cristã. Eu vou ler um trecho aqui do irmão X, que é isso. A conduta cristã é essa. Não quero engolir essa pílula valiosa. Mas então, você é cristão ou não? Só tem que aprender a pensar. Querida, vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa. Faça o que o teu coração te diz na hora. Porque eu tive uma conversa com meu filho, né? Ele estava lá reclamando, isso para esse meu filho. Você tem toda a razão, querida. Oi, querida, pode falar. Não pode continuar. Eu falei, você tem toda a razão comigo. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Você quer estar em paz ou você quer estar certo? Ele falou, eu quero estar certo. Eu falei, então eu vai estar em paz. Para estar em paz ou que está certo. Não é? Então, às vezes, a pessoa vai te pedir de novo. Aí você pode dizer, querido, eu não tenho, ou você eu não posso, ou você fala a verdade, eu não quero. Seja honesto com você, né? Eu não quero. Por isso que eu falei, faça o que o teu coração naquele momento pede. Porque o coração vai dizer, não é? Oi, querida, pode falar. Então, depois você perdoa a pessoa com uma oração e a pessoa acha que está certa e não te perdoa de volta, ou então tem outra que você falou, ou o que essa pessoa faz com aquilo disso, assim, isso que é vizinho de coração, pegou, fez isso, daquilo. E às vezes você nem fez isso, fez aquilo. Mas para você, quando você mais relação, vamos dizer, amigo cordial, se a pessoa tem uma família, digamos assim. Você está entendendo tipo a Para apaziguar, para apaziguar, sou espírita. Pacificar. Sou espírita, eu perdoo. Tipo assim. Sim. Mas daí a pessoa não entende que aquilo. Que não, porque ela tá certa, você nem conseguiu isso, entendeu? É que você acha que eu pensaria disso, eu falo, se você pediu perdão, mas a pessoa não recebeu o perdão, ao que foi esse perdão?
Eu não sabe comigo, mas também Não, peraí. o presente saiu de mim, né? Saiu de você. Saiu de você. Olha, quando você dá um presente, o presente é da pessoa. Ela faz o que ela quiser. Ela pode jogar no lixo. Quem deu foi você. Então não importa, meu amor, não importa. Por isso que eu falei que isso é uma conversa difícil. É uma conversa difícil. Olha, eu tenho 300 mil slides, eu nem estou passando. Estou tendo essa conversa difícil com vocês. Que é uma conversa difícil para mim também. A gente tem expectativas das pessoas, não é? Expectativas, mas esquece a expectativa. Pensa no que eu posso fazer. E o que eu posso fazer para ter esse coração, reino de Deus, no meu coração. Porque o reino de Deus só vai se concretizar lá fora quando cada um de nós trabalharmos as nossas questões, não é? E a verdade, e no mundo em que a gente está passando agora, com tantas atrocidades e coisas surreais passando, a gente começa a carregar lixo no coração. As injustiças, as guerras, a gente começa. E a gente tem que ter um entendimento um pouco maior. Porque eu já vi espírita postando coisas horrorosas, desejando a morte dos outros. Eu falei, caramba do céu, então não está entendendo nada. Entendendo absolutamente nada. Então são essas questões. Então, olha, para a gente entender só um pouco aqui, na época de Jesus, os judeus faziam sacrifícios a Deus, imolando animais para expiação da culpa e para implorar auxílio. Este animal era entregue a Deus como um pedido de perdão, eu já falei isso. Então, quando Jesus fala deixai vossa dádiva junto ao altar, depois então voltar e oferecer, ele não destruiu a lei, da oferta, não é? Não veio revolucionar as relações exteriores. Se era assim que o templo funcionava, tudo bem, funciona assim. Mas não veio se preocupar com o culto externo. Ele veio se preocupar com o culto interno. Tanto é que ele falou que o templo é o templo interior. A gente precisa ter templo lá fora, gente. É gostoso vir ao centro. É importante vir ao centro. Porque nós aqui estamos fluidicamente numa vibração de harmonia, de paz, que vai nos beneficiar em todos os níveis, físico, espiritualmente, emocionalmente. Mas o verdadeiro templo, aonde é, gente? É aqueles que entram, é dentro de mim. Feche os olhos, entra para o seu templo interior. Entra num lugar que é seu com Deus. E seja honesto. E ali você pode ser honesto. Você se ajoelha e pede perdão a Deus. As coisas que você fez. Porque eu tenho certeza que a gente faz as coisas, a gente erra, não porque a gente quer. As nossas impossibilidades. Os nossos bad habits. Não é? A gente faz coisas que a gente nem entende o que está fazendo. Traumas que carregamos, que não curamos e vamos perpetuando. Dores que vamos perpetuando porque não resolvemos. Porque, gente feliz não mata ninguém. Gente feliz não deseja o mal de ninguém. Não é verdade? Quando a gente está feliz, a gente quer que todo mundo esteja feliz. Não é? Se a gente comete atrocidades, machuca, mente, engana, é porque temos problemas internos muito profundos e precisamos trabalhar eles. Se você não pode, terapeutas são bons, psiquiatras são bons para isso. Mas se você não tem, entra pro tempo interior, pede a luta sinceramente honesta com Deus. Porque é isso que Jesus veio nos proporcionar. É isso, essa honestidade que temos que ter conosco. Peçamos perdão, liberemos as dívidas dos outros e limpa o teu coração. Ele sabia que se o amor brotasse no solo fértil a ponto de alcançar a verdade das coisas, aquelas atitudes externas se diluiriam em tempo. Então o preceito do Cristo se mostra completamente diferente no sacrifício agradável.
a cruz. Ele coloca o sacrifício como oferenda, um tributo à divindade, com base na renúncia dos nossos instintos inferiores. Bateu, levou. Não é aquela pessoa só merece o meu desagrado. Todo sacrifício proposto por Jesus tem que ser de ordem espiritual. E o evangelho é para o homem o espírito imortal, gente. O espírito imortal. Ele não está falando com o homem material, ele está falando com o homem, a criatura que está vivendo uma experiência na Terra. Mas o que ele falou é para o espírito, para a vida imortal do espírito. Quem mais agradaria a Deus senão a nossa melhoria interior? Vencendo todo sentimento de animalidade contra o nosso semelhante. Porque, como Paulo deixou claro, Jesus é o novo profeta, é o novo Adão. Ele é a humanidade, ele é um homem de bem. Nós somos humanos, gente? Nós somos a humanidade? Ainda não somos a humanidade. Desculpa falar isso para vocês. Temos mais de leão, gorila, rato, barata em nós do que realmente homens. Porque muitos dos nossos instintos ainda são muito primitivos. Não é? Então, Jesus veio justamente trazer esse novo homem. Por que a doutrina espírita facilita o processo de perdão? Primeiro, porque ela traz novamente à tona a reencarnação. Bom, não adianta fugir. A gente vai ter que reviver as coisas com o mesmo grupo de pessoas, gente. Acha que morreu, acabou. Ai, graças a Deus que aquela pessoa morreu. Não tá. Não vai sair da tua casa, desculpa dizer. Não vai sair da sua casa. Não é? Não vai sair perto de você. Os espíritos, você reencarna. Aí começa processos obsessivos de espíritos de outras que encontram você. Encontram você criança. Minha filha teve um processo obsessivo de bebê. Horrível, horrível. Acho que eu já contei aqui. Conta de novo. Tem um processo obsessivo horroroso. Ela tinha uns 6 meses, quando tudo começou. Toda vez que eu ia dar banho nela, eu tinha uma imagem que abria na minha cabeça, eu me via pegando ela e batendo a cabeça dela na bacia d'água. E eu ficava nervosa. E aí toda vez que eu ia, isso era quando eu ia dar banho nela. E aí eu orava para Deus e me calei, porque eu achei que eu estava ficando doida, né? Me calei, não falei tanto. Aí passou um tempo e eu fui ao centro, olha aí, coisa dos nerds, eu fui ao centro, não era um ponto de luz, foi no início, aqui, lá no AKBS, foi ao centro, minha mãe se encontrou na minha casa com um café, aí eu tô lá, minha mãe tá, a Bela, não, a Bela tava no meu colo, a gente lá com um bolo, um cafezinho, daqui a pouco eu me vi pegando a minha filha e batendo a cabeça dela na mesa. Aí naquela hora eu comecei a chorar. Falei, mãe, eu tenho que te contar uma coisa que está acontecendo. Aí contei para ela. Ela falou, minha filha, isso não é você, porque toda vez que eu tô com ela e também tenho isso, eu acabei de me ver pegando a faca e matando ela. Aí na hora que isso aconteceu, a mágica, o encanto acabou. Porque eu sabia que não era eu. Ela sabia que não era influência espiritual. De algum espírito que queria acabar com a reencarnação dela. Naquele momento. Que era em relação a ela, não é? Aí, claro, graças a Deus já naquele momento que a gente descobriu aquilo, por isso que a gente tem que falar também das nossas coisas, Quando eu descobri aquilo, o encanto acabou. E a gente começou a orar. Eu fiz tratamento no centro com ela. Tão bonitinho ela no tratamento. Fiz tratamento com ela no centro. Desapareceu, gente. Desapareceu. Então, não faça pazes com aqueles que ainda estão a caminho. Porque depois pode levar tempo. Não é?
Então faça. E a gente, de alguma forma, sempre tem essas questões. Então a reencarnação mostra muito isso, que os laços eles não desaparecem, eles continuam. Ele mostra que o que sofremos hoje faz parte de um processo educativo do espírito, abordando exatamente a missão que precisamos aprender. Talvez ela vá assistir isso, minha filha. Minha filha veio à evangelização, né? Menininha sempre. Aí chegou a adolescência, pra gente não falar outra coisa, né? E aí ela, por que eu não ia? Não sei o que. Eu falei assim, minha filha, eu pago a tua comida, você mora na minha casa, você vai. Não é? Aí eu me lembro até no evangelho, no lar, ela disse assim, eu não quero, todo mundo assim, nem só acredita em Deus. Eu falei, não me importa, meu filho, você vai sentar lá. Eu disse, filha, aí ela, você acertou o que inteirão. Essa menina, ela é médium de efeito físico. A menina é médium de efeito físico. Coisas movem na minha casa, aparecem uma vez, a coisa move e quando ela tá, quando ela tá. Uma vez ela perdeu a chave, minha mãe, onde está a chave? E a mãe acha tudo, né? Vamos lá procurar a chave, daqui a pouco ela deu um grito no quarto dela. Eu falei, tu foi, minha filha? Eu falei, mãe, a chave caiu e passou assim, por trás de mim, no chão. Eu falei, e você não acredita em Deus, não é? Olha aí, os espíritos à sua volta. Então, ela está com 26 anos, muitos processos obsessivos, e a mãe vai falando e não quer escutar. E aí, dessa vez, ela escutou. Mas, no ano passado, ela me indicou, ela falou, mãe, sabe para onde eu estou indo? Eu falei, para onde? Eu falei, pro centro. Aí, chega no centro, ela me liga depois, mãe, você sabe qual era o time? Eu falei, qual o filho da minha filha? A mediunidade de efeitos físicos. E o segundo tempo era uma coisa que a gente tinha conversado. Eu falei, minha filha. Então, gente, é melhor a gente resolver os nossos problemas agora, né? É a vida chamando a gente para resolver os nossos problemas. É ter olhos de ver, ouvidos de escutar, né? Gandhi falava sobre o perdão incondicional. Gandhi foi um grande enviado do Cristo, porque todos esses grandes homens são enviados do Cristo. O perdão incondicional deve ser exercitado até que possamos dizer como Gandhi quando foi interrompado, como ele perdoava seus inimigos. Mahatma disse, eu não perdoo a ninguém simplesmente porque não me ofendo com as agressões. Espírito iluminado, né? Porque a gente ainda se ofende com as agressões, não é? Ele compreendia que os seus agressores agiam na ignorância, eram como doentes da alma e, portanto, Gandhi não aceitava seus ataques. E é isso um pouco que Cristo nos pede, a doutrina dos Espíritos nos pede. A ignorância dos homens é que criam essas confusões, essas agressões. E quando nós entendemos a deficiência de cada um, que nós somos deficientes, é mais fácil a gente deixar. É mais fácil, não é? Quem conhece a história do perdão do Chico Avizinha? Eu tenho certeza que o Écoro conhece, você conhece, né? Vocês não conhecem? Então eu vou contar, porque eu acho que eu já contei aqui. Mas essa é muito interessante, porque é uma história que é maravilhosa, as histórias do Chico, porque às vezes a gente coloca o Chico lá em cima, não é? Mas o Chico viveu com a gente. O Chico viveu situações e nós passamos, não é? Então, o Chico, uma vez voltando do trabalho, encontrou no fundo do seu quintal, acho que era meio aberto, um cachorro que estava puxando a perna, parece que o cachorro tinha sido atropelado. Talvez fosse um cachorro de rua. E Chico amava os animais, sempre amou os animais. Amava todos, né? Chico era amor. E aí ele ficou com muita pena do cachorro e começou a cuidar do cachorro, cuidou do cachorro. Só que o cachorro, ele demandava muito cuidado. Dizia que quando o Chico voltava do centro à noite e tal, o cachorro uivava, aí o Chico
tinha que dar, ele estava sendo sujo, dar banhozinho nele, arrumar ele, então dava trabalho. Chico, além de trabalhar, ia ao centro, fazia o trabalho dele, chegava à noite, tarde, ainda tinha um cachorrinho, e foi assim anos e anos. Um dia que volta, ele chega e ele encontra o cachorrinho um quarto dele meio caído, acabrunhado, e ele nota que o cachorro tomou bico. E deu seus últimos suspiros com o Chico ficou de coração quebrado, o cachorrinho dele, né? E aí um dia, passou um tempo, a irmã dele chegou para ele, contou uma história, que depois esquecendo, as irmãs deviam ter contado essa história, mas contou a história e virou um exemplo pra gente, essa história do Chico, tá? Porque a irmã foi contar. A irmã, eu vou ler, que está num livro, vou ler o que está escrito aqui. Alguns meses depois, uma das irmãs do Chico soube algo que deixaria o médium arrasado, mas resolveu contar o que sabia a respeito da morte do cachorro. Quando o Chico chegou para almoçar, ela falou: Chico, eu soube que a morte do cachorro aleijado não foi natural. Ao ouvir isso, ele, espantado, perguntou: Como? Que negócio é esse? Pois é, meu irmão, a nossa vizinha morria de dó. Coitada, ela morria de dó do Chico. Morria de dó por você chegar tarde da noite, cansado após tanto trabalho, e ter que cuidar daquele cachorro todo esquisito e doente. Então ela resolveu apressar a morte do pobre animal, dando-lhe veneno num pedaço de carne. E veja que eu não estou caluniando, não. Engraçado, né? Olha, eu não estou falando nenhuma mentira, não estou caluniando. Ela mesmo me contou. Chico, levantando as mãos para o alto, exclamava: valha-me Deus, não me diga uma coisa dessas. Que tristeza, nem sei o que dizer. E Chico chorou. A irmã, vendo-o nesse estado, achou que as lágrimas poderiam ser de desprezo pela vizinha. Mas o coração do Chico não guardava esse sentimento, só de tristeza pelo ato consumado. Porém, esse fato passou a interferir em suas atividades mediúnicas, a ponto de Emanuel lhe chamar a atenção, dizendo: Chico, essa mágoa que você insiste em conservar em seu coração está atrapalhando o trabalho espiritual a ser realizado. Então, o Chico, essa pessoa boa, estava carregando o quê? Mágoa. Você sabe que a palavra é mágoa? Quer dizer? Água parada. A vida é um rio que passa. Imagina isso. É um rio que passa. Ele vai passando. Quando a gente começa a trazer ressentimento, que é ressentir, né? Sentir de novo, e de novo, e de novo, quer dizer, sofrer de novo, e mágoa, que esse sentimento, ele não estava ressentido, ele estava com a mágoa. São como pedras que a gente coloca nesse rio que passa. O rio vai passar, gente? A vida vai ficar fácil? Não. Então, mágoa é isso, essa água parada. E isso criou um impedimento vibratório de sintonia com o alto para o Chico. Imagina a gente que carrega mágoa e ressentimento. Que nível de conexão é essa que a gente está tendo com o alto? Ele diz: não sei como fazer, respondia Chico. E não consigo esquecer a morte trágica do animalzinho envenenado pela vizinha. É preciso, Chico, insistiu Manuel e recomendou: você vai dar à sua vizinha uma grande alegria. Olha, eu já falei, vai orar para o seu inimigo, né? Emanuel já está falando outra coisa. A vizinha lhe deu uma coisa que você não gostou, um presente, vai dar a ela um presente que ela vai gostar, vai dar alegria para ela. Chico assustou-se. O quê? Dar alegria a ela? Mas fui eu que sofri, não foi ela. Ele não está certo, gente? Nosso nível, ele está certo. Não é verdade? Mas ela sofre também, ela sofria por ele, sabendo que ele estava tendo todo o tempo
passando as noites trocando e tudo. Então, ela tinha um pouco de consciência e talvez se a gente tivesse uma ducha. Sim, a gente não está falando do caráter dela. Ela, na sua ignorância, ela estava achando que estava fazendo ajudando. Tá ajudando. Não é? É. Só que trouxe o mal para ele. E ele sentia isso. Lembre-se, aí novamente, gente, isso é receita do Cristo. Lembre-se do Evangelho. Chico, quando recomenda, lembre-se do Evangelho, Chico, quando recomenda, fazei o bem aos que vos aborrecem. As palavras são de Jesus, não minhas. Chico ficou pensando, obediente ao Evangelho e ao seu guia espiritual. Lá foi ele descobrir qual seria a alegria que poderia ocasionar a vizinha. Então ele vai ter que falar assim, pô, eu tenho que trazer uma alegria para ela. E qual foi a alegria, gente? Descobriu por meio de conversas que sua irmã teve com ela que a vizinha seria muito feliz se tivesse uma máquina de costura, pois a ajudaria muito nas despesas da casa, costurando para fora. Que maravilha, vai comprar uma máquina de costura. Só que Chico não tinha dinheiro. Chico vivia de migalha a migalha, gente. Chico comprou a máquina de costura, comprometendo-se a pagá-la em longas prestações. A alegria que ele ia dar ia trazer uma dor financeira para ele, né? Mas esse é o sacrifício. Foi um ato sagrado. Quando a vizinha viu Chico chegar com o entregador e a máquina de costura, ela o abraçou com tanta felicidade, tanta ternura, que uma luz desprendeu-se do seu coração, que o envolveu da cabeça aos pés. Quando Chico conseguiu se soltar daquele abraço tão afetuoso, percebeu que o seu coração estava livre daquela mágoa terrível. E Chico, vendo a presença de Emmanuel, chorou, agradecido pela receita que o havia curado. Gente, o amor cobre uma multidão de pecados e erros. É receita difícil, gente? Mas não é impossível. Não é impossível. E com Jesus nada é impossível. Essa passagem está nos Bem-aventurados dos Misericordiosos, que é uma das bem-aventuras. Aquela revela que o sacrifício mais elevado não está nos rituais e nas oferendas, mas na transformação interior, nos domínios das paixões, no perdão sincero e na prática da caridade. Então eu botei aí a palavra misericórdia, que também para a gente voltar lá e pensar. Olha lá, misericórdia é junção de miserável, e cordes, coração, significando coração que se debruça sobre a miséria. Não foi assim que Chico fez com a vizinha? Teve misericórdia da sua ignorância, misericórdia do erro que ela cometeu, não é? Então, a misericórdia, que é uma das bem-aventuranças, ela é uma compaixão ativa. Não basta sentir pena, é preciso agir em favor do próximo com amor genuíno e caridade efetiva. É uma virtude espiritual. Para Kardec, a misericórdia é o sinal mais claro do progresso moral do espírito encarnado. É justiça com amor. A misericórdia não exclui a justiça. Ela a eleva acrescentando perdão e compreensão. Porque a justiça, gente, faz parte de uma das leis de Deus. A lei de justiça, de caridade, a lei de amor e de caridade, não é? Mas a justiça de Deus é amorosa e caridosa. É como um pai que quer ensinar o seu filho um bom caminho. Ele não bate para ele vai ensinar, não é? Não é para receber. E a lei do retorno, ao sermos misericordiosos, atraímos misericórdia, a lei de causa e efeito para sempre. Então, o amor atrai amor. Isso não é New Age, não, tá, gente? Isso é uma coisa, se vocês lerem a Gênese, aqui no Espiritismo, tem capítulo que vai falar dos fluidos. Os fluidos, nós estamos mergulhados nos fluidos espirituais.
Tudo foi criação dos fluidos. Os fluidos é a matéria-prima de Deus. Tudo é criado dos fluidos espirituais, né? Do fluido cósmico, do fluido primordial. E nós estamos mergulhados nesses fluidos. E eles têm diversos tipos de níveis. Então, por exemplo, agora que estamos pensando em Jesus, que estamos pensando, nós estamos criando esse mar, esses fluidos que estamos mergulhados em amor e paz, em concórdia, em pacificação, porque estamos pensando nisso, não é? Então a gente vai modificando os níveis de vibração, de elevação. Então por isso que a paz traz a paz, não é? Tem uma frase que fala assim, né? Não existe caminho para a paz que É o caminho, A frase é bem exatamente. sábia, né? Exatamente, exatamente. Vamos terminar, tinha mais aí, mas vamos entrar para a gente entrar realmente no que é o verdadeiro sacrifício, que é essa oferta do coração, esse fazer do sagrado, tá? Eu dividi aí em 3 coisas. Primeiro sacrifício. Os domínios das paixões. Essa é difícil, gente. Essa é difícil porque são os hábitos, não é? Pensamentos criam ações, ações criam hábitos, hábitos criam destinos, não é? Então a gente primeiro conheceu o Espiritismo, entendeu o Espiritismo, sentiu o Espiritismo, viver o Espiritismo, não é? Conhecer, entender o Evangelho, compreender, sentir e viver. São processos, e tudo é processo. A gente não vai sair daqui de uma reencarnação a outra dando milhares de saltos. Que são alguns que realmente têm a vontade dessa mudança. Mas é processo. E nesse processo é preciso olhar e nos enxergar. Por isso que um dos patamares, alicerces da doutrina dos espíritos é a reforma íntima. Porque nós temos que ter a humildade, a honestidade de nos olharmos. Então, as paixões que precisamos vencer: orgulho e vaidade. É a raiz de todos os males. Vocês concordam com isso? Está no livro dos Espíritos. Orgulho e vaidade. Humildade vem da palavra humus, que é terra fértil, gente. Olha que lindo. Humildade. Quando nós somos humildes, nós temos, nosso coração é fértil para receber a semente. A palestra da semana passada, não foi? Do Bom Semeador, não foi? A sua, não é? Mas para recebermos essa semente, temos que ter uma terra fértil. E como é que a gente faz terra fértil, gente? Tava, usa o arado. Então a gente, às vezes os arados são as dores. São as coisas conturbadas que vai mexendo ali, né? Fazendo que as minhocas apareçam, né? Uma terra fértil. E terra fértil tem que ser humilde. Tem que ter humildade para entender que a gente que a gente faz coisas para as pessoas e que a gente pode mudar. Ira, impaciência e intolerância com o próximo. Inveja, ciúme e ressentimento. Avareza, egoísmo e apego aos bens materiais. Sensualidade desordenada e vícios de toda espécie. Gente, aqui a gente não está falando de sexo é ruim, não. Sexo faz parte da natureza. Mas que tipo de sexualidade você está tendo, não é? Essas coisas todas a gente tem que se perguntar, não é? Então são essas paixões, essas coisas mais materiais, instintas, do querer estar certo e não ter paz, não é? O segundo sacrifício, a caridade verdadeira. E a caridade é o amor em ação. E o mandamento maior de Jesus era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então a caridade é o amor em ação, é o fazer. Porque não adianta eu falar assim, ter caridade, eu sou uma pessoa caridosa, eu dou a minha roupa velha para o outro,
não é? Eu dou aquela coisa, a verdadeira caridade, o sacrifício, é você lidar com a pessoa como ela fosse uma pessoa da tua família. Você vai dar roupa rasgada, calcinha já usada para os outros, gente? Não. Né? Não. Então pensa nisso, até quando você está doando alguma coisa, a coisa tem que ter arrumadinha, limpinha, não é? Isso é honrar a pessoa também. Porque vocês não sabem se vocês já passaram por isso. Vocês já passaram por isso? A gente não sabe. E nem sabemos se vamos passar por isso, gente. Não sabemos. Pode um dia de um outro a gente enlouquecer, e aí? Pode estaremos na rua, a gente não sabe. No pensamento, não cultivar rancor, não julgar, tira foto, viu, gente? Não cultivar rancor, não julgar com malícia, não desejar o mal. Vocês podem, nesse momento, estar lendo um monte de coisa nos jornais, podem estar, meu Deus do céu, o que está acontecendo, mas não pode o quê? Desejar o mal dos outros. Está uma onda de pessoal desejar a morte dos líderes. Achando que a morte do líder vai parar com tudo isso. Jesus, não para não. Não para não, tem outro para substituir. E a gente pior ainda. Não é a pessoa. Leia Eustáquio, eu estou relendo um livro chamado Eustáquio. Vocês já leram esse livro? Eu não sei se a gente tem que ter aqui o livro. Ou vocês podem pedir, acho que na Amazon vende. Na Amazon vende, fazendo propaganda na Amazon. Barnes & Nobles vende, a Amazon vende, qualquer coisa vende, pede do Brasil, um livro chamado Eustáquio, pelo espírito Abel Glasser. É a história de 15 reencarnações desse mesmo espírito. Maravilhoso. Claro que não são só 15 que ele tem, né? É um recorte que começa lá do 441 até mais tarde. São 15. Então, a primeira reencarnação dele, ele é que é o Eustáquio, ele é um comandante de guerra, vencedor, mas sádico. Aquele mal mesmo, aquele que os ímpios, que cruel, que tem, não quer só ganhar, mas quer fazer o outro sofrer, não é? E ele desencarna, não vou contar a história, mas ele desencarna. Quando ele desencarna, ele acha que ele é o maior, o bambambam. Não! Tem uns bambambam maior que ele, e que ele é prisioneiro desses bambambãs, e que estava sendo o tempo inteiro guiado nisso. Então ele estava em sintonia com esses espíritos ignorantes trevosos, não é? E aí vai mostrando as reencarnações dele, e é muito interessante, gente, porque tem reencarnações que parece que é a mesma reencarnação. Parece que o cara não mudou nada. Repete. Fica repetindo, né? Aí eu vou dar um spoiler. É nas reencarnações, quando ele é mulher, ele melhora um pouquinho. É quando ele vem com mulher, que melhora um pouquinho. Leia, é muito interessante, porque realmente nos dá esse contexto. Então, gente, carregar rancor, a gente entra em sintonia com os espíritos. Eustáquio. Tem o subtítulo, não sei se é 15 reencarnações, 15 existências, mas pelo Abel Glasser. Então, gente, isso que eu estou aqui falando para vocês, que a gente está tirando foto, é para vocês se sintonizarem com bons espíritos, não é? Ai, Vanessa, será que alguém pode ir lá na minha casa e fazer uma limpeza com a gente? Até pode ir lá, mas não vai adiantar nada, o foco é você. Um coração cheio de rancor e ressentimento, que tipo de espiritualidade você está trazendo para a tua casa, não é? O foco é você. Muda você, que tudo muda. Não vai adiantar incenso, traz todo mundo lá, vai embora, mas depois vai voltando. Depois volta, porque o foco é você, entendeu? Então, pensar no bem do próximo mesmo quando erra. Segundo, na palavra, falar com verdade, gentileza e respeito.
Gente, vocês não querem gentileza e respeito? Então fale com gentileza e respeito. Não é? Evitar a calúnia, a fofoca e o julgamento. Vocês querem ser julgados? Então não julguem. Vocês querem que façam fofoca do seu nome? Então não façam. Não é? É isso. Assim que a gente vai mudando a nossa estrutura vibracional e a nossa sintonia. E aí por isso que a gente pode depositar o nosso sacrifício no altar. Porque aí é um sacrifício limpo, né? É um coração limpo. Uma palavra de conforto pode salvar uma alma. E uma fofoca pode acabar com uma vida, gente. Só para falar. Vendo? Na ação, socorreu o necessitado com amor, sem esperar reconhecimento. Nenhum, Deus, nenhum. Faça porque você ama o bem. Servir no silêncio, a caridade anônima é a mais pura diante de Deus. Então, fora da caridade não há salvação, era o que Kardec propôs no Evangelho, na doutrina, porque a ideia antigamente era fora da igreja não há salvação. Então ele traz que fora do amor em ação, não importa se você está na igreja, no templo, em nada, fora do amor em ação não há crescimento espiritual. E o terceiro sacrifício que a gente vai colocar aí são os atos concretos de humildade, né? Humildade, perdão, reconhecer os próprios erros sem se justificar, pedir desculpa mesmo quando temos razão, viu, Roberto? Pedir desculpa mesmo. E, Vanessa, mas a pessoa não quer me receber, ela não quer me escutar. Então, posso falar o que eu já fiz? Peça desculpa em oração para a pessoa. Imagina a pessoa na sua frente. Faz mentalização. Imagina a pessoa na sua frente. E conversa com aquela pessoa. Porque ela vai receber isso. E vai receber. E eu vou te falar o que já aconteceu comigo, tá? Eu fiz isso 2, 3 dias depois, a pessoa me ligou. Uau! A pessoa me disse. E a gente fez as pazes que tinha que fazer. E meu coração ficou muito leve. Então façam isso, gente, porque tudo é energia. A gente está fazendo isso, não é? Aceitar críticas com serenidade e gratidão. É fácil isso? Quando é uma pessoa que te ama, é fácil, não é? Quando é uma pessoa que você sabe que não está ali, é difícil. Aí, aceita, porque se for verdade, você vai ter que lidar com ela. Mas se não for verdade, não é? Abrir mão do reconhecimento dos status, servir quem julgamos inferior a nós, perdoar quem nos feriu profundamente. Humilhai-vos perante Deus e diante dos homens, mortificai o vosso orgulho. O orgulho é a maior barreira do progresso espiritual. Então vou deixar vocês com essa autoexame. Essas perguntas que vocês podem fazer em casa com vocês, né? Que paixão ainda domina a minha vida e a quem ela prejudica? Podem tirar fotos, tá, gente? Estou dando um de casa para vocês. Quando foi a última vez que pedi perdão, perdoei de coração? Estou sendo caridoso no pensamento, na palavra e na ação? Meu serviço espírita é movido pelo amor e pela caridade? Serviço espírita, mesmo que você não faça um trabalho aqui no centro espírita, mas você, lá fora, sendo espírita, você está sendo o que, gente? Um exemplo do espiritismo. Por isso que eu estava falando aqui, cuidado com o que você posta. Cuidado com que como você se coloca lá no mundo. Porque você é espírita. Não é? A gente tem que ter esse cuidado. Vamos colocar no mundo o amor, a paz, a concórdia, não é? Pergunta, o que eu estou colocando? O que eu estou postando? O que eu estou colocando no mundo? Mais fogo na fogueira? O que posso sacrificar hoje para me aproximar de Deus?
E a frase que eu adoro, que eu faço isso à noite, gente. Vocês vão me conhecer muito bem, né? O que eu fiz de especial hoje? O que eu fiz de especial hoje? Não é? Porque essas perguntas que a gente vai fazendo vão mudando o que, gente? Os nossos hábitos. E os nossos hábitos vão mudando os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos mudam o nosso destino. E Jesus veio mudar o nosso destino. Porque nele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pelo Evangelho. Alguma dúvida, gente? Não? Teve Pix? Que até arrepiou esse pai. Eu sei, olha, a gente às vezes quer vir ao centro e só escutar coisa boa, né? Mas o centro é para sacudir a gente, para melhorar a gente, para a gente sair daqui e fazer diferente. Porque se a gente sair daqui e continuar fazendo a mesma coisa, não é? Mas eu espero que eu seja delicada, gentil, né? Porque tem um palestrante que é duro, né? Mas que a minha palavra seja gentil e delicada com vocês, porque eu estou no mesmo caminho. E nada de se bater, porque quanto mais duro você é com você, mais duro você vai ser comigo. Exatamente. Então, quando Jesus coloca amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Joana dizia uma coisa: se é difícil amar a Deus sobre todas as coisas, começa com o próximo. Mas o próximo mais próximo quem é, gente? É você mesmo, né? Então a gente tem que ter misericórdia, compaixão, perdão, tudo isso com a gente, tá? Então vamos continuar com esse clima bom que a gente está, não está um clima bom aqui? E vamos continuar no passe, tá? E a gente sempre fala, o passe é feito por todos nós. Vocês estarem aqui em oração, em tranquilidade, ajuda também a espiritualidade lá a trabalhar. O passe é misto, então a gente precisa desses dois lados, né? O material e o espiritual. Então vamos lá, gente? Deus abençoe vocês.